Bom, boa tarde, eu sou o Bernardo. Vamos apresentar aqui sobre o concretismo e especificamente sobre o Ferreira Goulart. Das características do concretismo, né, nós temos primeiramente a valorização do conteúdo, tanto visual quanto sonoro. Então, vê muito a questão de palavras espalhadas pelo papel, principalmente na literatura, né? Então, tem muito essa questão, a sintaxe visual em detrimento da descritiva. A gente também tem o banimento das estruturas formais, como os versos e as estrofes. Em uma poesia qualquer, o artista ele pega e vai brincando com as palavras, né? Coloca uma parte da palavra aqui e você dobra o papel e aparece a palavra inteira, né? Utilização de efeitos gráficos, o papel torna-se a tela, a defesa da racionalidade, também isso é quebrado posteriormente, mas vamos falar isso depois. A aversão ao expressionismo e a rejeição ao acaso e à abstração lírica. Também temos algumas características nas artes plásticas, né? Como a valorização do cientificismo, uma forma abstrata. Então, essas características são bem marcantes na poesia concreta e na arte em si concreta. Né? Bom, falando um pouquinho mais sobre o concretismo, principalmente no Brasil, ele foi trazido, né, em 1950 através do suíço Max Bill e o Vladimir Mayakovsky, na cidade de São Paulo, né, se constituiu esse movimento e foi liderado, né, pelos poetas Augusto e Haroldo, que são também chamados de irmãos Campos, e também pelo Décio Pignatari. Também vale lembrar que esse grupo que eu acabei de citar fez a revista Noia Grandes em 1952. Porém, vale lembrar que também essa revista foi uma grande idealizadora e divulgadora do movimento no Brasil. E, porém, em 1956 só foi oficialmente registrado o concretismo no Brasil com a Exposição Nacional da Arte Concreta em São Paulo. Bom, o neoconcretismo, primeiramente, ele foi um evento de ruptura, né, com o concretismo tradicional, que até então era o principal, né, dos movimentos, e ele foi criado no final da década de 1950, no Rio de Janeiro, e o fato, né, dele ser no Rio de Janeiro foi porque havia uma briga entre os paulistas e os cariocas sobre o concretismo. Então, né, os dois se separaram e o Rio de Janeiro ele fundou, né, esse neoconcretismo. O que há de diferente, né, no neoconcretismo? O concretismo tradicional ele previa, né, a racionalidade, o objetivismo e também o cientificismo. E isso não acontece no neoconcretismo. O que acontece? Eles pregam uma vista mais liberal e mais subjetiva. Por isso, valoriza o subjetivismo e dá mais liberdade ao artista a escolha das cores, a escolha das formas para o neoconcreto. Bom, como eu disse, né, ele foi uma disputa entre os cariocas e os paulistas e também a gente tem a fundação, né, do neoconcretismo com o Manifesto Neoconcreto em 1959. Falando um pouco agora sobre a poesia concreta, a poesia concreta ela teve uma grande influência no contexto da poesia pós-moderna brasileira. Bom, os pontos principais da poesia concreta é que existem palavras que elas se organizam para formar palavras objetos. As palavras objetos podem ser tanto pedaços, na verdade, as palavras que se organizam podem ser tanto pedaços de uma palavra inteira ou uma composição de palavras que, ao sendo organizadas, formam o que é essa chamada de palavra objeto. Né? A predominância de imagens também é muito característico, que nem anteriormente da poesia, da arte concreta. Também nós temos a falta de preocupação com as estruturas de um poema. Também, como eu já falei, nas características da arte concreta. Ou seja,
não tem rimas, não se preocupa com rimas, na verdade, não se preocupa com versos, não se preocupa com estrofes. Também a poesia concreta brasileira, ela também se preocupa muito com a crítica ao capitalismo e também ao consumo exacerbado na sociedade brasileira do século XX.